Olá, bem-vindo à nossa República. Você já percebeu que a eleição de 2026 começou muito antes de agosto, que é quando normalmente aquece, enquanto o Brasil ainda digere os resultados de 2024, candidaturas já estão nas ruas, máquinas públicas trabalham em ritmo acelerado e as redes sociais fervilham de estratégia política. Mas o que realmente mudou no marketing político desde a última eleição? O eleitor está mais resistente à propaganda? A polarização ainda mobiliza voto ou já virou um limite? E em Mato Grosso, onde a presença física do candidato pesa como em poucos lugares, como as campanhas devem conversar com o eleitor? Hoje conversamos com Kleber Lima, jornalista e marqueteiro experiente, para desvendar os bastidores das campanhas de 2026. Meu querido amigo Kleber Lima, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, muito obrigado por estar aqui no Nossa República. Mauro, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui no Nossa República conversando com você, um amigo e um profissional a quem eu admiro muito. E já fazia dias que a gente não se via, né? Já. Essa vida vai levando a gente para cada caminho, né? Mas graças a Deus e a São Jorge, o Corinthians bicampeão, né? Campeão no fim do dia de 25 e no início de 26. Esse é um problema que eu tenho com o meu filho Inan. Tem os primos lá em Rondonópolis, toda a idade dele, mas também um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Tudo corintiano. Por conta de um tio lá. Boa influência. Primo. E eu sou gremista. E ele era gremista até uma certa idade. Hoje ele tem até bola do Corinthians, porque é corintiano. Era gremista até ele começar a entender de futebol. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. E a Michele também é corintiana, né? Não, a Michele é santista. O dó. Michele é santista e é também hereditário e tal. Eu na minha vida toda, meus sobrinhos todos, filhos de Claudinho, Narinha, meus sobrinhos todos, da família de Margarete, são gremistas por conta do tio, né? Tem essa relação pessoal assim, muito forte, eles se criaram na minha casa, então viraram todos gremistas. São adultos, não voltam mais atrás. Eles não tem jeito, não tem conserto mais. Mas olha, Kleber, essa conversa minha com você tem muito a ver com a sua experiência como jornalista e como marqueteiro, como analista político, como alguém que vive o processo eleitoral, com a experiência enorme que você tem nisso. E a gente começa já o ano passado, do meio do ano para cá, já ficou meio pré-eleitoral, mas mal começou janeiro e agora fevereiro, que a pré-campanha de todo mundo está na rua. Não é o período certo. Oficial da pré-campanha, né? A pré-campanha está na rua. E como é que você imagina? Quer dizer, sob o ponto de vista do marketing político, já começou? Já começou. Na verdade, começou as campanhas ou as pré-campanhas, elas começam no dia seguinte à eleição que se encerra, né? Em geral é isso, e até os que falam que não é... Mas tem uma folguinha de atenção, né? Perfeito, aí exatamente. Então, um processo eleitoral, ele começa, na verdade, com a construção de imagens, de um posicionamento, de bandeira, de narrativa, né? Então, quando ele é bem feito, ele leva 4 anos ou mais, Mauro. Você sabe disso, de alguns projetos, assim, o Lula mesmo foi eleito presidente já na 4ª ou 5ª tentativa, não estou bem lembrado agora, né? E aí a campanha permanente, né? Esse conceito de campanha permanente é o que constrói líderes, né? Os demais são frutos do acaso, da conjuntura, do momento, mas assim, os líderes, eles são forjados ao longo de uma vida. Talvez seja esse o grande problema da direita brasileira, né? Quer dizer, a excepcionalidade do Bolsonaro, hoje estão lá meio divididos em várias candidaturas, sem nenhuma candidatura exponencial. O Bolsonaro, ele tem uma trajetória muito antiga na política, né? Não como líder de si mesmo. Eu lembro quando surgiu o CQC nos anos 90, né? A alegria do CQC era mostrar as idiosincrasias do Bolsonaro, porque o Bolsonaro era um cara absolutamente contra a corrente, né?
contra o politicamente correto. Ele falava cada absurdo para a época e era execrado. Então era a alegria deles, era expor o Bolsonaro, era trazer aquilo, porque aquilo era motivo de entretenimento, vamos dizer assim, político. E a roda girou, piada, né, Mauro? Era uma grande piada para a época, quando ele falava em defender ditadura, em defender estuprador, e coisas do tipo. O machismo estrutural e radical que ele sempre demonstrou, né? Só que aí a roda girou e chegou um tempo, por incrível que possa parecer, para a minha geração é muito difícil de... Para mim é uma distopia o período Bolsonaro no Brasil e dessa nova direita, dessa direita neonazista no mundo. Né? Para mim isso é uma distopia. Eu nunca consegui. Eu sou de uma geração das utopias, né? De uma sociedade sem injustiças, sem exploração do homem pelo homem, com o empoderamento das minorias sociológicas, da mulher, do negro, do portador de necessidades especiais, do indígena. Isso, para mim, com o respeito aos direitos dos homossexuais, etc. Isso era uma utopia que a minha geração, eu acho que a sua também, sonhava. Você é mais novo do que eu, mas é isso mesmo. E a gente nunca poderia imaginar que um neonazista, um neofascista, fosse avocar a liberdade para fazer uma caminhada, como a gente viu agora, Moderna. Isso, para mim, eu tenho até dificuldade de entender isso. De entender, principalmente como tanta gente boa, né, que a gente conhece, se embarca numa loucura, porque isso é exatamente o oposto do que eles pregam. Né? Agora, eu fiz essa digressão ao Bolsonaro para mostrar que ele também, e talvez isso tenha tornado ele aquele fenômeno, porque ele era absolutamente coerente com as coisas que ele falava. Porque o momento era aquele, a gente vinha de uma eleição nos Estados Unidos, a direita mundial se reestruturando, o Brexit na Inglaterra, aquele Orbán ali na Hungria, então a gente já vinha com essa onda chegando no Brasil e encontrou nele um líder absolutamente coerente para aquele momento histórico. E com um fator importante, né? Quer dizer, as redes sociais, a internet, no ponto exato de difundir isso tudo, né? Quer dizer, que era uma linguagem nova que a política tradicional não dominava. Né? Hoje já domina, de certa forma, já equilibrou esse jogo. Deu uma equilibrada. Né? Mas você veja, assim, aquela onda toda demorou para nós, inclusive, nós que eu falo, nós jornalistas, nós opinião pública, nós marqueteiros, que não dominávamos essa linguagem, demorou muito para a gente entender o que aquilo significava. Nós continuamos... E como operava aquilo, E como operar com aquilo. Nós continuamos fazendo discursos formais, conforme a velha política, que nós aprendemos a fazer, né? Mesmo com as teorias mais modernas, isso não tinha sido teorizado ainda. Começou a ser teorizado fake news, pós-verdade, algoritmo, isso tudo começou a ser teorizado de 2018 para cá. É verdade. Antes não tinha. Pós-Bolsonaro. É claro que elas foram se sustentar em teorias muito antigas, porque, na verdade, Mauri, esse é o ponto, é o meu ponto aqui, pelo menos, nessa discussão que você já introduziu, é que o essencial não muda. O essencial da campanha eleitoral ainda é o convencimento das pessoas. Então, a essência do marketing político ainda é um bom posicionamento. Como é que você comunica ele é que varia. Mas aí essa que é a variação. Aí tem um ponto importante, quer dizer, ainda que o convencimento seja como objetivo aquilo que precisa ser, que é exatamente conquista do voto, por aí, né? Mas as ferramentas são outras. Sim. O caminho é completamente A comunicação diferente. que mudou. Comunicação é ferramenta nesse caso. Né? Porque, assim, o que a gente costuma fazer num bom trabalho de marketing eleitoral, e eu sei que você domina também essa linguagem, tem experiência nisso,
É a gente entender as dores e os anseios dos eleitores, isso é fundamental, para ver o que o nosso candidato... Nada como uma boa pesquisa. Observação, fontes de dados secundários, clipping de matérias, dados históricos. Só que hoje você tem que fazer leitura de rede social obrigatoriamente. Também, aí você inclui isso, você faz diagnóstico de rede, e aí você entender o seguinte, o que o seu candidato tem para oferecer para esses anseios ou para atender esses anseios de uma massa, de um grupo de eleitores ou para amenizar as dores que eles estão sentindo. Em alguns momentos, é o anseio que é o maior motivador de voto. É a esperança. Eu lembro assim, que o Lula, quando ganhou em 89, era a esperança venceu o medo, né? Então era esperança, era anseio. Era assim, o Lula representava naquele momento um sentimento reprimido de mais de 21 anos de ditadura militar, então era um primeiro operário chegando. Levou um tempo ainda para chegar. Né? Levou, então era mais esperança, era mais anseio. Aí, em alguns momentos é mais dor, né? Então assim, o que está doendo? Isso, a dor é mais nas eleições, por exemplo, uma eleição municipal é mais dor do que esperança. O Abílio se elegeu aqui em cima da dor das pessoas. Não foi isso. O que o Abílio vendeu? Vou acabar com a corrupção que estava doendo, porque a corrupção em Cuiabá, as narrativas que foram construídas, era, na percepção do público, responsável pela buraqueira, pela falta de saúde, pelo caos. Já que você entrou nesse assunto, e agora? Como é que a Abílio responde? Olha, eu vi pela primeira vez, em 1 ano e 1 mês de gestão Abílio, em 13 meses de gestão Abílio, eu vi ele falando com seriedade com a opinião pública, hoje, inclusive. Hoje que nós estamos gravando aqui, né? Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro. Falando assim, olha, a culpa do buraco na cidade é minha, eu sou o prefeito. A culpa do mato crescendo na rua é minha, eu sou o prefeito. A culpa pelo que não está funcionando na cidade é minha, eu sou o prefeito. Isso eu achei, talvez, se isso virar uma tendência, é uma virada de chave. O Abílio acordando do sonho da eleição, da euforia da eleição, saindo um pouco do algoritmo e vindo para a realidade. Essa loucura ideológica, ainda trabalhando isso. Mas aí é método, né? Aí já é método também. Você acha que isso é importante para ele se manter? Para ele sim, porque ainda existe um público para isso. Essa caminhada do Nicolas aí, ela divide opiniões, mas o fato é que ela mobilizou as atenções durante uma semana. É verdade. Teve muita gente daqui, muito político daqui que foi, alguns se machucaram, alguns adoeceram. Aqui, alhures, né? Caiu raio, mas enfim... Mas ela foi a pauta política durante uma semana, 10 dias. Eu queria... Em pleno estreia de BBB, né? Eu estou achando curioso, acho que essa eleição, a gente sabe que vai ter polarização, claro. Não tem como a gente dizer, olha, não tem mais polarização, o eleitor está numa outra vibe, e não é. Ainda tem essa coisa de fanatismo, de torcida de futebol. Está muito... Porque não tem muito argumento, né? No fundo, quando você vai buscar argumento, você não encontra absolutamente nada, né? A não ser factoide. Às vezes acertam numa coisa ou noutra, do ponto de vista da crítica, mas, no geral, é tudo distorcido, né? Tudo trabalhado com uma narrativa assim, de má fé, me parece, né? Embora eu acho que o internauta, o eleitor, ele acabe agindo, acreditando exatamente em tudo que está sendo vendido para ele nas bolhas das redes sociais. Eu queria avançar um pouquinho na nossa conversa, voltando à questão da pré-campanha. Eu vou deixar uma pergunta aqui. A gente observa que, neste momento, as pré-campanhas todas, principalmente aquelas que já estão colocadas, elas estão num volume de exploração da mídia, de criação de atos, de fatos, enfim, todo o espaço está sendo aproveitado num volume extremamente... Só não se fala em pedir voto, porque isso é ilegal, né? Mas o restante todo, quer dizer, a campanha em si, ela está acontecendo. A gente observa
todos os pré-candidatos numa ação muito forte. O governo do Estado, por exemplo, fazendo todas as entregas no Estado inteiro, anunciando obras novas no Estado inteiro e divulgando muito. Eu estou pegando o exemplo do governo porque é o que está mais evidenciado. Né? Não é que haja um erro nesse sentido, mas no sentido de que há um volume grande de exposição do pré-candidato ao Senado, Mauro Mendes, e ao mesmo tempo uma tentativa de expor publicamente, expor no sentido positivo, obviamente, o vice-governador Otaviano Pivetta, que é pré-candidato ao governo, quer dizer, vai disputar a eleição para suceder o Mauro Mendes. Mas junto com ele estão todos os pré-candidatos a deputado estadual da base governista, e todos aqueles novos candidatos que se afinam com essa base, né? Estão viajando, participando de caravana, município por município, região por região, enfim. Eu nunca tinha visto, claro que todo o candidato que sai do governo, ele trabalha as entregas, faz prestação de contas e tal, mas eu não sei se é a eficiência da SECOM ou se é um movimento político estratégico de marketing bem estruturado. O que é que está acontecendo? Olha, Mauro, assim, nesse jogo, cada um usa as armas que tem e joga com o regulamento debaixo do braço. Os que tem uns mais conservadores, que deixam uma margem de distância do limite, né, da legalidade, tem outros que são mais ousados, jogam na linha do campo, né? Joga ali com a bola em cima e meia bola para fora é campo ainda, né? Então, aí fica às vezes sujeito ao VAR ou à interpretação do Bandeira, mas os riscos cada um corre. Você falou tudo. No caso do governo do Estado, do governador Mauro, ele tem, a rigor, 60 dias para prestar conta do que é mais importante para ele nessa eleição, que é o quê? O legado que ele está deixando depois de 7 anos e 3 meses de mandato. Né? Então, e é legítimo, né? É absolutamente legítimo. Todos fizeram isso, né? Fazem na reeleição e fazem quando estão deixando o cargo para disputar. Então, se a gente pegar a história recente de Mato Grosso, do Dante para cá que teve a reeleição, então o Dante fez a mesmíssima coisa, não deu certo para ele por um fator político que a gente até pode entrar depois, um erro que eu acho que ele cometeu de querer salvar o candidato a governo, porque senão ele teria sido eleito senador, não tenho dúvida disso, era o amplo favorito, como é hoje o Mauro Mendes. Aconteceu no governo do Blairo, que foi o sucessor do Dante, na reeleição e quando ele concluiu o segundo mandato, que fez o sucessor, inclusive, que foi o Silval Barbosa, aliás, o único, né, no período que conseguiu se reeleger e fazer o sucessor. E aconteceu no governo do Pedro, só que ele tinha menos entregas para apresentar na reeleição, quase não tinha entrega, tinha uma crise. Foi um momento muito difícil, né? Tanto assim que o resultado dele que ele ficou em terceiro lugar. Até vi o Mauro dando uma entrevista dizendo que ele ficou em quarto. É uma ironia. Ele falou que ficou em quarto porque perdeu para nulos e brancos, né? Mas nulo e branco não é candidato, então ficou em terceiro lugar. E aconteceu na reeleição do Mauro, e agora acontece quando ele concluiu o governo. É legítimo, desde que ele não ultrapasse a linha da legalidade, né? Então, assim, tomar cuidado para não oferecer, não ter show, não ter bebida, não ter brinde, não pedir voto, né? Então, não usar a máquina para transportar eleitores e tal. É muito difícil de identificar isso porque é uma ação de governo. Mas se o Dante fazia isso aqui na reeleição, estou recorrendo ao Dante com admiração que eu tenho pelo Dante, Mauro, mas é porque, para mim, é um limiar, né, desse novo formato de campanha, porque foi quando... Embora na época do Dante não tinha essa regra legal. Mas foi quando introduziu a reeleição, né? Então, eu digo assim, ele fazia, eu lembro assim, a duplicação da ponte nova, ali, ligando Cuiabá a Vargem Grande, ele de manhã montou um palanque para inaugurar, e à noite ele voltou ali para fazer um comício.
no bairro, na região, com as gentes das duas cidades, né? Então isso é possível fazer até hoje, a legislação permite, você não pode usar o mesmo palanque, porque ele terá sido pago por dinheiro público, mas você pode montar um palanque do lado, da mesma empresa com o contrato do partido que pode, é legal. Então, nós falamos Mas isso depois das convenções, né? Não, agora, na pré-campanha, tem restrições, né? Agora ele pode fazer o seguinte, ele pode ir à Confresa, vistoriar uma obra do hospital regional que está sendo construída lá de dia, e fazer uma reunião política à noite na sede da Câmara, de um clube que tem lá, e é legal. Não tem nada que impeça ele de fazer. Ele tem lugar de fala, então, para poder falar do que ele quiser, porque ele dá entrevistas, etc. Com essa ótica, quem tem mandato, seja de parlamentar, seja de executivo, quem tem mandato tem uma vantagem enorme, né? Muito grande. Eu ia falar do segundo caso, que é o caso dos parlamentares. O parlamentar não precisa nem viajar. Ele tem uma tribuna, ele tem transmissão ao vivo das sessões. Ontem teve a abertura do ano legislativo, TV Assembleia, Rádio Assembleia, transmitindo para o estado inteiro. E é legal, então ele já tem um palanque virtual todo o tempo, né? O deputado. Favorecido, amplamente. E no caso de Mato Grosso, com toda a estrutura que é oferecida aos parlamentares, então assim, eu acho muito injusto a disputa. É difícil. A renovação é pequena, né? É por quando isso, acontece. Porque assim, com 26 milhões, salvo engano, de emenda por ano, cada deputado do baixo clero, né? Porque se ele vai graduando, ele vai melhorando as vantagens. Vai tendo pelo menos mais acesso. Como é que você, que não tem nada disso, concorre com... Você tem que ter muita liderança popular, ou muito café no bule aqui, né? Empresário, tem muitos... Por isso que os empresários estão entrando muito nas eleições também, porque eles os que têm mais igualdade de condições, né? Dentro dessa desigualdade, o que é legítimo. Não estou dizendo aqui que é ilegal. Leva a uma outra discussão, né, Kleber? Que é a questão da representatividade, né? Seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, você tem uma disparidade enorme. Quer dizer, quem está lá presente no parlamento, ele acaba tendo uma vantagem enorme de permanecer. Quer dizer, o Brasil não é bem representado no Congresso Nacional, nem na Assembleia Legislativa, que de Mato Grosso não é bem representado, do ponto de vista dos estratos sociais, enfim. Isso traz prejuízo para muitos setores, né? Você tem hoje no Congresso 2, 3, 4 representantes do universo LGBT+, que se destacam e tal, certo? Uhum. A Assembleia Legislativa nenhuma, né? A Assembleia Legislativa tem uma mulher, né? Apenas uma, e tem dificuldade de fazer mais. Não tem nenhum assim, assumido, né? Mas aí que seja representante. Que seja bandeira, porque estou falando nesse sentido, né? Porque assim, tem camadas da população que carecem dessa representatividade, né? A comunidade negra precisa de ter representante, até porque tem muita luta. Negra tem né? Tem o Juca, né? Que é assumido. Tem o Juca, mas precisava levantar a bandeira, né? Também do movimento negro, de brigar contra o racismo. Servidores, você tem uns 3, né? Mas você não acha que isso é uma falha do nosso sistema eleitoral? Acho que é. Não estou propondo sistema de cota, não. Eu acho que é sim, e acho que algumas medidas para tentar contornar isso vêm sendo adotadas, né? Inclusive debaixo de críticas da opinião pública, de parcela dela, que é o fundo eleitoral. São quase 5 bilhões esse ano, né? É muito dinheiro. Mas é o que ainda dá alguma condição de igualdade na disputa. Então, as cotas, né? E as cotas para mulheres, para negros, para indígenas, né? Que já tem para portadores de deficiência.
Isso é o que dá um pouco mais de equidade, né, nessa disputa, e um controle mais rigoroso com limite de gasto. Então, hoje a legislação está mais rigorosa com o abuso de poder econômico. Então, você pode gastar legalmente, formalmente, apenas aquilo que está preconizado na distribuição e do fundo eleitoral. E tem mecanismos de... Pois é, mas, por exemplo, apesar de estar mais raleado hoje, assim, mais escasso o uso de material gráfico, mas a Justiça Eleitoral já está estimando, por exemplo, está fiscalizando as gráficas. Se uma gráfica tem um consumo de papel X e ela declarou Y, aí já vai ter um problema, ela vai fazer uma checagem, né? Então, eu acho que já melhorou muito nesse sentido. E a outra alternativa, assim, as outras medidas, Mauro, elas são da vida real. Então, o que a gente vê, assim, que independe um pouco de poderio econômico? Os segmentos organizados. Você fala aqui, evangélicos. Evangélico tem uma bancada evangélica é a que mais cresceu no Brasil, gigantesca, e não é com o poder da grana, é o poder da fé. Aliás, às vezes da má fé, inclusive, né? De alguns... Da manipulação. Da manipulação, é disso que eu estou falando. Então, esses segmentos mais organizados, o agronegócio, aí é uma mistura de organização, segmento com grana, muita grana. É o setor hoje que mais financia, né? Mais do que o industrial até. Né? E essa é uma situação dificílima, né? Porque essa coisa de bancada da bala, bancada do agro, bancada... De branco, né? Que é os médicos também, que tem uma bancada forte. Você acaba tendo um lobby forte, do ponto de vista de impedir avanço em legislação ou de propor certas coisas que, por exemplo, a questão ambiental está sempre em risco por conta disso, né? Você vive sempre momentos extremos ali, com uma linha muito tênue, e aí que a questão da representatividade ela é importante. Que ela se manifesta. E é difícil, né, de você conseguir. E aí a gente não tem muito o que fazer, né? Porque, por exemplo, a legislação, eu acho que a brasileira é muito avançada nesse aspecto. Por exemplo, depois das cotas de mulheres, aumentou muito a participação da mulher no parlamento brasileiro. E aí, essa legislação está já tem quem defenda meio a meio, para poder garantir que as mulheres tenham mais presença lá. Aí entra uma segunda discussão depois, que é o que essas mulheres estão fazendo com esses mandatos, elas estão correspondendo. Olha, eu honestamente, coloquei no ar uma entrevista na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, né, estamos no dia 3, com a nossa amiga jornalista Carol Garcia, que é evangélica, mas que faz uma leitura e ela fala uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é absolutamente verdadeiro. Pegou o caso da Câmara de Cuiabá, que elegeu um número... Bancada histórica, recorde, né? Histórica, que fez uma mesa diretora exclusivamente feminina, que também é um outro fato histórico, né? Mas que, passado um ano e coisinha, meio que decepciona, porque o protagonismo que se esperava, todo mundo ficou feliz, independente da questão de partido, ideologia, por conta da ascensão feminina num território que sempre foi absolutamente majoritário dos homens, né? Do universo masculino. E ela levanta essa questão, mas cadê? As mulheres mudaram, elas se empoderaram, mas não são protagonistas. Até agora não apresentaram resultado prático, aliás, eu acho para as mulheres, né? Para as mulheres e para... Olha, Mauro, políticas, eu acho que essa coisa ficou eu vou relativizar um pouco aqui, embora eu concorde no que diz respeito à pauta das mulheres. Mas, assim, você tem uma mesa hoje, diretora, até onde a nossa vista alcança, a minha vista alcança, muito mais, assim, livre, isenta de escândalo, de desvio de conduta, né? Não tô, então, nesse aspecto, eu acho que ela é uma inovação. Ela Isso é verdade. Aliás, isso é uma coisa que deveria ser o normal, né? Devia ser o normal, mas quando não é, a gente precisa valorizar, né?
Tudo bem, acho que nesse aspecto você tem toda a razão. Mas eu digo o seguinte, eu acho que a própria atuação das mulheres vereadoras na relação com a prefeitura, uma certa submissão que não foi é bancada, bacana, né? Essa mesa foi bancada pelo prefeito, né? Exatamente. Então, assim, muito amarrada. E aí o preço a a se gente pagar vê aí, né? que algumas parlamentares que já vinham de outros mandatos, que tinham um protagonismo intenso, uma atividade política, militância, de luta em defesa da sociedade, do buraco da rua até a questão médica, a questão de saúde mental, enfim, tudo. Você vê as mulheres com uma sensibilidade, com uma ação muito mais forte, que hoje parece, uma exceção, tirando, né? Uma ou outra exceção, parece que isso... Que a Leão lá, a Maísa, a Maísa, eu acho que é uma exceção, não, aliás, olha, vamos fazer uma referência para essa legislatura, e não apenas na bancada feminina, né? Acho que ela é uma referência assim, de firmeza, de ousadia, de coragem. Mas né? Você vê que as outras mulheres, até a Michele, que é muito querida, que eu gosto muito, Michele Alencar, ela já foi muito mais atuante, muito mais quando militante. Quando era oposição, né? Quando era oposição. Tá mais fácil. Né? O Dilemário mesmo deu uma sumida, né? Dilemário, virou líder, por virou exemplo. Líder, o Dilemário apagou-se. Né? Ele sabe, ele é muito melhor ser pedra do que vidraça, né? É verdade. Nesse jogo. Mas isso é ruim, né? Porque por isso que eu acho que o exercício parlamentar depende muito também, quer dizer, não é porque é da base governista que você não vai cobrar, que você não vai pegar, que você não vai pedir, né? Fiscalizar. Sem dúvida. Eu acho que essas coisas que há uma certa confusão. E na Câmara de Cuiabá você ainda enxerga um pouco de oposição, na Assembleia Legislativa é muito menor, né? Você tem ali nos dedos de uma das mãos, né? Você tem os 2 deputados do PT e circunstancialmente eventualmente o Wilson Santos. Aí depende da conjuntura, né? E conjunturalmente o Wilson, a Janaína, um ou outro, né? Então você tem é muito pior, né? Também é do jogo, a habilidade do governo, e isso acontece muito porque é um governo bem avaliado, o do Mauro, né? Voltando ao Mauro, e eu queria falar um pouco disso também, que foi a primeira pergunta, a primeira provocação que você me fez. Como é que eu estava enxergando esse primeiro momento assim da pré-campanha? Eu enxergo esse esforço de posicionamento, que é a área que eu mais gosto de atuar, Mauro. Então eu começo a observar, né, a construção do discurso. Então, assim, me parece muito óbvio o caminho que o Mauro e o Otaviano Pivetta estão tomando, que é o de se apropriarem do legado do governo Mauro Mendes / Otaviano Pivetta. Acho que o Pivetta não faz adequadamente esse discurso, ele ainda não conseguiu se apropriar de um legado que também é dele. Ele tem algumas dificuldades, né? Até só por exemplo, carisma. Mas assim, se ele não consegue se apropriar disso, ele não consegue avançar. E nem o Mauro vai transmitir. Porque eu acho que o Mauro, pela experiência aprendida com a eleição de 2002, que nós falamos dela aqui, que foi a derrota do Dante, ele não vai abraçar o Otaviano Pivetta até o último minuto. Não vai dar abraço de afogado no Otaviano Pivetta, vai nadar junto. Afogou, meu amigo, você fica para trás, eu vou seguir na minha raia. Eu estou enxergando isso, eu acho que seria a atitude mais correta, mais inteligente, inclusive. Essa divergência política que já não tem mais retorno entre Mauro Mendes e Jaime Campos, ainda que Jaime não seja candidato, essa é um jogo que está definido, eles vão disputar a eleição de alguma maneira, mesmo não disputando a eleição, um vai fazer campanha para outra, não vai fazer campanha para o outro, né? Quer dizer, o Mauro já perdeu o Jaime. E isso muda um pouquinho o cenário, tem consequências, como é que você está avaliando esse quadro? Então, a pergunta é essa, assim, essa briga, ela tem ainda reconciliação ou não? A gente sabe que em política acontecem coisas assim, até piores do que foi, né? Porque, na verdade, do ponto de vista mais pessoal, o Jaime atacou mais o Blairo, que está fora da disputa, do que propriamente o Mauro e o Otaviano. E ele fez crítica política ao governo. Legítimas também, né? Legítimas, porque ele é filiado ao partido. E você ser correligionário não te impede de criticar, disputar, né? É verdade. Enfim.
A crítica mais contundente dele foi em relação à não prioridade na visão dele do Parque Novo Mato Grosso. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando com o compromisso do Mauro assumido publicamente e já encampado por ele com o Otaviano Pivetta. Quer dizer, mas como é que ele tirou... Mas ele deu uma janela para o Jaime. Ele deu uma janela para o Jaime. Ele não fechou todas as saídas por ele. Ele falou, olha, eu já tenho um compromisso com o Otaviano Pivetta, né, que é o meu candidato, mas se o Jaime quiser, tanto o Mauro como o Fábio Garcia, que é o secretário da Casa Civil, disseram publicamente, se o Jaime quiser ser candidato à reeleição para o Senado, ele é o nosso candidato, é 2 vagas. Então, assim, tem uma janela para o Jaime. Janelinha. Aí o Júlio diz sobre isso assim, olha, a eleição de senador hoje está mais difícil do que a eleição de governador. Então, se é por grau de dificuldade, vamos disputar para governador. Mas nós sabemos que o Jaime, ele é conhecido e reconhecido por não entrar em eleição duvidosa, ele só entra para ganhar, a gente sabe disso, né? Se entrar porque ele está acreditando na possibilidade. Se ele se candidatar é porque ele acredita acredita na possibilidade. E ele, essa coisa dele de sair de governo também, por outro lado, não seria a primeira vez. Ele era Pedro Táxi, governo inteiro, com secretários indicados, inclusive no apagar das luzes, foi apoiar o Mauro Mendes. Então, assim, olha a narrativa, né? Você pode dizer assim, que ele é o rato que abandona o navio, é uma narrativa, e você pode dizer numa outra perspectiva de narrativa que ele é pé quente, né? Porque ele nunca perdeu uma eleição aqui de governador, né? Ele sempre nunca perdeu de nada. Exceto a do Bezerra, né? Que ele apoiou formalmente o Oswaldo Sobrinho. Mas não era o candidato. Mas era um candidato para cumprir tabela. Teve dificuldade na eleição de prefeito, de prefeitura. E na do Dante, né? Também foi uma eleição para cumprir tabela, ele mesmo não disputou. Não disputou. Enfim. Mas eu falo. Então, assim, esses arranjos, Mauro. A pergunta, objetivamente, que você me fez é a seguinte: é claro que cria empecilho para o Mauro. O Jaime, ele é uma liderança política importante, lidera um segmento que se vê alijado dos espaços de poder por essa nova política que está surgindo, nova velha, né? Porque, assim, o Pivetta, 3 vezes prefeito, deputado, não é mais novidade. Inclusive de idade, né? Já é um senhor, né, já quase idoso ou idoso, eu não sei qual é a definição de idoso hoje, eu acho que é 60 e poucos anos, então já é, né? Nós já estamos quase lá. Não, então, eu já sou idoso, imagina ele, com carteirinha e tudo. E aí, ó, já tem direito a estacionamento. Com que idade que você pode pegar? Com 60 anos. Então pronto, então o Pivetta já é idoso, o Jaime já é idoso, o Wellington já é idoso. É uma eleição de idosos, né? De velhinhos. Então esse não é um diferencial para ninguém. Você acredita na possibilidade de uma união, sabe-se lá como, ainda que informal, o Wellington, Jaime, para disputar? Acredito. O que eu não acredito é o Wellington, o Otaviano, porque eu acho que aí sim as pontes foram queimadas. Pela iniciativa do Otaviano de buscar o apoio da cúpula nacional do PL, a revelia do Wellington aqui. Se fosse uma construção de baixo para cima, tudo bem, mas ela veio de cima para baixo, o Wellington reagiu de uma maneira muito dura, então eu acredito que... o Wellington está determinado, né? É a chance dele, né? Esse mandato agora ou nunca também. Porque se ele perdeu, ele não perde, né? Ele perder a eleição, ele continua senador. Mas ele já tem muita perspectiva de chegar ao governo lá na frente, daqui 4 anos, né? O Jaime também não tem, e o Pivetta dificilmente. Então, para os 3... essa seria a última possibilidade, chance de virar governadores, né? Eu vejo assim. Agora, acho interessante um cenário eleitoral com 4 candidaturas, com Pivetta, Wellington e Jaime, e mais a Natasha pela esquerda, né? E acho que num cenário desse você acaba não tendo favoritos. Que é muito interessante, que você teria um segundo turno incógnito. Mas o Pivetta tem a força da máquina. Ele tem a força da máquina, mas ele é lanterninha nas pesquisas, porque ele não é conhecido. E por quem é conhecido não é de muito querido, pelo jeitão dele. Né? Ele tem ele tem um desafio pela frente de se tornar uma pessoa mais popular
né? Menos, fácil, né? Não é uma tarefa fácil, menos tecnicista, né? Que ele é muito tecnicista, muito de resultado, e política não é empresa. Tem muito pão que ele quer, né? Política não é empresa. Política não é um negócio que você chega e determina a meta do ano e todo mundo tem que cumprir. Porque a meta aqui é você que tem que conquistar, não é o empregado, é você que tem que conquistar, você tem que conquistar o voto. O Wellington tem o favoritismo, assim, entre aspas, de ser líder nas pesquisas, mas isso é radical, né? Ele, pelo tempo que ele está aí, está no mandato, e essa coisa do bolsonarismo, né? Mas você já tocou nesse ponto, a gente não pode hoje negar que ainda haja polarização, mas nós também temos que admitir que ela já não é tão importante como ela já foi. Não é fato, né? Por onde você vê, as pessoas já não... Os que se dispõem a manter a polarização viva 5 a 8, 10% no máximo de cada lado. Então, assim, as pessoas hoje não querem mais... É que, assim, eu vi um estudo esses dias interessante sobre isso. Como essas 5% são mais barulhentas, cria uma ilusão, uma sensação de que a polarização ainda está viva, mas não é, as pessoas estão saindo disso. O ambiente da rede social, inclusive, é uma discussão muito interessante. Né? Hoje é só para propaganda, para comércio, as pessoas estão entrando para se divertir, para curtir brincadeira, memes, mas não está tendo mais... uma bolhazinha. Muito pequena, porque ela é barulhenta, esse é o ponto. Ela é muito barulhenta. O algoritmo... Em todas as plataformas. O algoritmo já não está mais entregando a mesma coisa, porque já saturou, né? Então está cansando. A gente está já no último bloco, chegando lá, eu tenho que aproveitar você para tratar de um assunto que eu acho que é fundamental em tudo isso que a gente conversou, que é a regulação das big techs, o combate às fake news e algum tipo de controle às ilegalidades que acontecem, né? Porque realmente é extremamente complicado, tanto que a internet pode manipular a internet, claro, através das pessoas, né? de quem se utiliza dela politicamente, enfim. E aí, você acha que é possível avançar numa legislação? Eu acho que nós já temos avançado. Acho que nós já temos avançado, Mauro. Acho que na eleição passada, por exemplo, de prefeito, com o rigor das regras eleitorais, o YouTube, por exemplo, já não aceitou impulsionamento, não teve, né? Porque ele tinha que prestar conta, ele preferiu perder o dinheiro do que correr os riscos de ser banido ou de sofrer as multas e tal. O WhatsApp, que é o grande vilão, porque é um negócio meio sem controle, não, acho que é meio completamente. Né? Não tem controle e para o bem e para o mal, mais para o mal. Então, assim, as grandes jogadas de manipulação, de fake news que nós tivemos até hoje no Brasil, inclusive em 2018, na eleição do foi via WhatsApp e Telegram, que os bolsonaristas usaram muito, mas para se organizar, para atacar, era no WhatsApp, né? O WhatsApp já restringiu ele próprio, porque ele estava perdendo dinheiro, então não disparo hoje só em contas business, né? Contas comerciais, conta doméstica já não tem mais a possibilidade de fazer disparo. Então isso. E a legislação eleitoral, e aí é mérito do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes, que peitou desde aquele inquérito das fake news, e entendeu esse jogo do algoritmo, esse jogo da internet, e propôs, e o Congresso aprovou uma legislação que eu acho que é a melhor do mundo hoje para enfrentar isso, sem falso prurido de liberdade democrática. Precisa regular a internet. Precisa, porque senão isso vira O que foi, né? O que já foi e coisa muito pior, né? Que leva as pessoas fora da política a matarem umas às outras, a morrerem. Então eu acho que eu sou um otimista em relação a isso. E mais ainda porque eu sempre advoguei a tese, Mauro, de que a campanha real não se dá apenas na internet. Na internet você tem alguns fenômenos que se valem dela, mas a maioria dos candidatos não conseguem se eleger na internet. E outra, aqueles que conseguem se eleger, que conseguiram no passado se eleger apenas como fenômeno de internet, sem lastro na realidade, não se reelegeram. Eu vou te dar exemplos aqui sem nenhum
temor de mencionar as pessoas, porque eu não faço isso para criticá-las. Eu estou dando como um exemplo didático. Nelson Barbudo, no caso da esfera federal, e esse Ulisses Moraes, no caso da esfera estadual. 2 fenômenos de internet que não corresponderam na vida real e dançaram. E por que não dizer o próprio Bolsonaro? E a nossa bancada federal? Atual? Eu acho que nós vamos ter novos Nelsons Barbudos, assim, entre eles, por não conseguir entregar na vida real coisas práticas para as pessoas. Porque a nossa bancada assim, é bem frágil sob esse ponto de vista, né? Vamos generalizar aqui, pode ser que tenha uma atuação. Nós temos assim. Mas sob o ponto de vista da qualidade da atuação. Nós temos, perfeito, assim, por incrível que pareça, com a saída do Abílio, a nossa bancada federal sumiu, né, do noticiário. Desapareceu do noticiário. Porque não tem perfil, assim, a Coronel Fernanda tentou ocupar esse lugar do Abílio, mas ela não tem o estofo necessário para lacrar, para ser uma lacradora, né? Que era o que o Abílio fazia bem. Ela não tem esse perfil e não tem entrega na vida real. Eu vou chamar a sua atenção para 2 parlamentares que não aparecem na mídia, mas têm muita entrega. Emanuelzinho, pela ordem. Juarez Costa e Emanuelzinho. Pela ordem. É verdade. Aí os outros ali, entre os deputados, ficam no meio termo. O Coronel Assis, curiosamente, eu estava vendo ontem noticiário de uma entrega de uma inauguração, uma pedra fundamental de um hospital em Várzea Grande que tinha emenda do Assis, né? Foi muito legal ver a Flávia Moretti, a prefeita bolsonarista, né? Ao lado dos petistas, batendo palma para os discursos que elogiavam o Lula, que eu acho que é isso que o político precisa entender, e em especial, Mauro, o executivo. Eu tenho uma convicção, com relação à Flávia, como exemplo. Esse tipo de atitude faz de um político com maior permanência na política. Sim, é o que pode salvar o mandato dela, porque a Várzea Grande sem ajuda federal... Não vira nada. Como Cuiabá, nesse momento, quer dizer, embora tenha muita coisa de tem a presença maior do governo do estado aqui, né? Os 2 governos, né? Na verdade, o Abílio recusou, né, a ajuda do governo federal em vários aspectos. Está pagando caro, né? Ele e a população. Não, e faz muita coisa, assim, que eu acho que é um tipo de comportamento que é repreensível. Por exemplo, não usa programas federais, muda o nome, assume como dele, quando o programa é um programa federal. E critica o governo federal e não admite que ele está usando. Quer dizer, tem pouco que ele tem. O governo federal também, a gente falou já do Mauro concentrando as entregas agora, mas o governo federal também está fazendo isso, o que cacifa muito o ministro Carlos Fávaro, que, aliás, na disputa, dele, né? Estamos falando agora para não nos acusar de não falar das flores, e cacifa a Natasha, que corrigiu a rota dela e resolveu assumir o Lula e fazer o L, porque fora disso ela estava na passada já, né? Talvez se tivesse feito, teria se mantido na disputa. Era uma briga, mas não tinha como, por conta do Max, do líder do partido. Não tinha possibilidade desse encaminhamento, né? E demorou muito para... Aliás, não era nem... Mas a federação não aceitava ela. Eu faço uma ressalva nisso, que se ela tivesse assumido o Lula para valer desde o começo, então ela teria performado melhor nas pesquisas e aí a cúpula nacional do partido bancava ela aqui. Pode ser. Aí o argumento do Max sempre ficou muito fácil. Olha, candidata não performa e tal, e nem assume o Lula, então deixa eu cuidar do partido lá. Eleger bancário estadual, né? No pragmatismo dele, eu fico imaginando ele falando isso pro Alckmin. Eu acho que Natasha vai crescer muito politicamente, eleitoralmente esse ano, nessa eleição, embora acho que a possibilidade dela de ter sucesso é muito difícil, porque a disputa realmente é muito difícil. Mas nesse cenário de 4 candidaturas, ela passa a ser viável. Por isso que eu disse que não tem favorito. Ela precisa ter um bom encaminhamento. Agora, Mauro, se você me permite, matematicamente, você tem aqui hoje, assim, nós fizemos lá pela TREC em pesquisa, do grupo Hipernotícias, rodada de pesquisa nas principais cidades de Mato Grosso, nas cidades polos, mais Cuiabá e Várzea Grande. O Lula, em nenhuma delas ficou abaixo de 35%.
ganhou de todos os candidatos. Né? Então, vamos pegar esse número como referência hoje, que o Lula, que é a esquerda aqui, tem 35. Sobrou 65 para dividir em 3 candidatos da direita. Então, ela passa a ter chance real de segundo turno. Assim como o próprio Fávaro, né? E assim como o Fávaro, dificílima. Assim como o Lúdio disputou o segundo turno em Cuiabá. Então, assim, eu não descarto, eu acho que a Natasha, ajustando o discurso e a postura, é uma candidata muito viável. Eu sinto ainda hoje que ela ainda, apesar dela estar com essa posição, mas ela titubeia um pouco, ela fica meio... não está acostumada, sabe se vai, não sabe se não vai. Assim como o mesmo desconforto do Pivetta querendo ser bolsonarista, não combina com ele. O que combina com ele foi a crítica que ele fez ao Bolsonaro. Olha o Mauro Mendes, né? O Mauro, por conveniência, deu certo. Ele só não queria deu certo porque ele assume algumas coisas, Ele só não queria ter esse povo batendo nele, né? Agora, o Pivetta, eu acho que também precisa ajustar o discurso. Ele já está tentando fazer o discurso eleitoral na pré-campanha. O discurso dele hoje, se eu fosse o marqueteiro dele, eu não falaria nada de eleição. Eu ia fazer uma apropriação do legado do Mauro. É isso. E se tornar conhecido por isso. É o nosso dizer, governo, qual foi a contribuição dele, por exemplo. O Mauro tem forçado isso. Pois mas aí ele precisa ajudar. Bota a bola. Por exemplo, qual foi a contribuição do Pivetta para a viabilização da duplicação da 163? Isso é uma coisa importante para todo o Nortão. E não aparece. Aí não tem, parece que é uma coisa só do Mauro e do Cidinho. É mais do Cidinho. Por isso que o Cidinho é colocado invariavelmente como um plano B para o Pivetta. Por exemplo, entendeu? Então o Pivetta precisa ganhar o público interno dele, para isso ele precisa se apropriar do legado do governo. Você falou aí? Você descartou mais de uma vez o Jaime, quer dizer, fora desse grupo. O Jaime definitivamente não faz parte. Mas ele não seria uma alternativa, né? para o Mauro. Ele pode ser um terceiro candidato, né? Ou um aliado aí do Hélito, trazendo o MDB, numa construção aí para fortalecer o Hélito num movimento mais para o centro, que pode ser uma coisa interessante mas também. Mas o Hélito também está influído nessa coisa do bolsonarismo. Hoje, agora, aí vai visitar o Bolsonaro, foi autorizado, né? Vamos ver o que sai de lá. Vai sair muita conversa, com certeza, né? Agora, pelo menos, ele vai ter o controle da narrativa. Mas né? olha, sabe o que eu acho? O Wellington, ele sempre teve um voto esparramado no estado inteiro, porque é um cara que sempre, como parlamentar, fez muita entrega, né? Ele era muito do varejinho, né? Varejinho, prefeito, vereador, não sei o quê, e sempre teve uma atuação muito forte nesse sentido. Sempre teve do lado, é a primeira vez que o Hélito está numa posição oposta, né, ao governo de plantão. É a primeira vez desde que eu estou aqui, mais de 30 anos. Isso, dos dois, né? Não importa quem é o governo, ele sempre teve a favor, né? Sim. Com exceção desse governo, o último governo do Lula, por Lula conta 3, né? Por conta do bolsonarismo, dessa coisa que tomou conta, né? E que ele, eu acho, que não está fazendo a leitura correta. Você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, os 35% da centro-esquerda, da esquerda e da centro-esquerda, né? Se tiver um candidato que assuma, ele pega esses votos. Ele pega os votos. E a Natasha tem tudo para fazer. Tem tudo, porque ela faz. Eu acho que as deficiências da Natasha são outras. Ter um conteúdo melhor preparada no conteúdo, na proposta, mas aí precisa. Ela fala bem, mas às vezes a fala não tem força, né? Não tem força. Porque ela não se sustenta numa prática. Eu até brinquei, eu entrevistei a Natasha esses dias lá no Hipernotícias, e até brinquei com ela, você é a única que pode dizer assim, que eu sou Lula desde criancinha, porque você é filha da Séries. E a Séries é uma figuraça. Figuraça, é uma referência, talvez a maior referência. Quando fala no PT, só tem dois nomes, Séries e Lúdio. Ela saiu do PT há tantos anos e ainda é uma referência do PT. Nós vamos ficando por aqui com Nossa República, agradecendo aí a sua audiência e esperando você no próximo programa. É uma outra entrevista tão importante quanto esta do nosso querido amigo Kleber Lima. Obrigado, professor. Gratidão, Mauro. Você também. E a você que está aqui no Nossa República, dá uma passadinha lá no www.hnt.com.br de vez em quando. Nós vamos ficando por aqui com Nossa República, agradecendo aí a sua audiência e esperando você no próximo programa.